Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e de 2 metros e 70 centímetros de largura, e colocou na planície de Durã, na província da Babilônia. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades da província, para que viesse a dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto, ou mensageiro, gritou: povos de todas as nações, de todas as raças, nações e língua, ouçam a ordem do rei. Quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei, denunciaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto, exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro. Quando ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais, de acordo com esse decreto, quem não obedecesse será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei, recusaram-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Amém? Pode se assentar? Qual foi a maior obra que você fez? Aqui nós vemos uma obra que um rei fez. E eu faço uma pergunta para você a pensar e analisar. Qual foi a maior obra que você já fez? Aqui nós vemos um contraste entre a soberba do rei e a fidelidade de Deus. Hoje o tema da mensagem é a soberba do rei e a fidelidade de Deus. Nós sabemos que a Babilônia ela se tornou a maior potência mundial da época, e o rei Nabucodonosor a maior autoridade da época. Mas Deus ainda continua no céu. Deus ainda continuava sendo o rei dos reis e senhor dos senhores. Deus ainda continua abatendo o soberbo e levantando o humilde. Nós vemos que Nabucodonosor, ele se exaltou no seu coração. Ele ensoberbeceu no seu coração. E ele resolveu fazer uma obra não feita de pedra, uma obra não feita de madeira, uma obra não feita de cobre, mas uma obra feita de ouro. De ouro. E ele resolve fazer uma obra de 27 metros de altura. E 2 metros e 70 centímetros de largura. Então essa obra, essa estátua dava para ver de longe. Por isso que eu perguntei, qual foi a maior obra que você já fez na sua vida? Nabucodonosor, ele fez essa estátua. E o intuito dele era que os povos, nações, viessem e adorassem essa estátua. Talvez dedicada a Marduk, que era um dos deuses da Babilônia, ou dedicado a ele mesmo, ou dedicado à Babilônia. Mas nós sabemos que ele fez essa estátua, porque o seu coração se exaltou. Nabucodonosor, ele tinha a oportunidade, de fazer muitas coisas. Ele tinha a oportunidade de ajudar os mais pobres, de ajudar os mais necessitados.
Ele tinha a oportunidade de fazer coisas que era para a glória de Deus, para louvor de Deus e para a ajuda do próximo. Mas nós vemos que ele quis construir o seu próprio império. Ele quis construir uma estátua para si mesmo, ou para a dedicação de algum Deus. Então, vem uma exaltação do coração de Nabucodonosor. Irmãos, o errado não é a gente construir, não estou dando apoio para a gente construir estátua, que a Bíblia vai contra a gente fazer estátua e adorar. A Bíblia vai contra isso, a adoração de imagem de escultura. Mas, o que o rei errou aqui, foi não fazer nada para Deus. Não que Deus queria que ele fizesse uma estátua para ele, mas Deus queria que ele desse glória para Deus. Mas ele preferiu fazer algo para si mesmo, para a sua própria glória, para o seu próprio louvor, para mostrar que a Babilônia era grande e estava no domínio de tudo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, a maior obra que você faz tem que ser para Deus. Nós não podemos fazer obra para nós mesmos. E quantas obras estão sendo feitas hoje que você olha, meu Deus, olha o tamanho desse prédio, olha o tamanho dessa ponte, olha o tamanho disso que estão fazendo. Irmãos, mas qual que é o intuito disso? É para quem isso? É para o homem ou é para Deus? Quando nós fazemos para nós mesmos, para nossa própria glória, ou para querer reconhecimento humano, ou para querer aplauso, ou para querer recursos financeiros, sem pensar na glória de Deus, não passa de um ídolo. Não passa de algo que nós estamos fazendo para nossa própria soberba. E como eu disse, contra as coisas estão sendo construídas hoje, que as pessoas falam, nossa, meu Deus, olha essa construção, olha isso, olha aquilo, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. Porque o intuito de Deus, irmãos, não é chamar atenção pelas obras materiais. O intuito de Deus é chamar atenção através da palavra do Evangelho. O intuito de Deus não é que nós fazemos coisas para a nossa glória. O intuito de Deus é que nós fazemos para a glória de Deus. Então nós vemos aqui a soberba de Nabucodonosor. Gastou todo o seu ouro. Tudo não, né? Que tinha muito ouro fazendo uma imagem de escultura. E eu faço uma pergunta. O que eu e você temos feito para a glória de Deus? Ou será que as obras das nossas mãos estão sendo para a glória de Deus? Então primeiro nós vemos a exaltação de Nabucodonosor no coração. Depois nós vemos a arrogância de Nabucodonosor. E nós não podemos ser arrogantes. Arrogância é uma coisa terrível. O que significa arrogância? A atitude de quem se sente superior aos demais. Uma pessoa que assume um comportamento que ela é prepotente, despreza as outras pessoas e atribui para si mesmo o poder ou o privilégio. Nabucodonosor era uma pessoa arrogante. Era uma pessoa que queria o poder para si mesmo. E como que a gente identifica isso? Primeiro, a soberba dele, está no capítulo 1, dele fazer imagem, que não era para a glória de Deus. Segundo, ele é arrogante porque ele falou, se ninguém se prostrasse, olha o que ele diz no versículo 6. Versículo 6 diz assim, então o arauto gritou aos povos. Gritou aos povos. Versículo 6 quer dizer, quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Ou seja, ele queria que o povo adorasse ele à força. Era uma pessoa que queria colocar força de qualquer jeito, queria dominar as pessoas de qualquer forma. Quem não se prostrasse ia ser lançado na fornalha. E eu faço uma pergunta, quem é você quando as pessoas não fazem o que você quer? Você se torna arrogante? Não, você tem que fazer, você vai fazer isso. Se você não fazer, você está enrolado. Quem somos nós quando as pessoas não fazem o que a gente quer? E ele mostra a arrogância dele também no capítulo, versículo 15. Diz assim, eu lhe darei a minha, mais uma chance, de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvir o som dos dois instrumentos, de todos os instrumentos musicais. Se contudo vocês recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E quem
então que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. Olha a arrogância dele. Se achava no poder, se achava no domínio. Quem vai poder livrar vocês? Eu sou maior, eu sou o cara. Não tem Deus que pode livrar. Irmãos, em nome de Jesus, maior do que o ser humano é a mão de Deus. Maior do que o ser humano é aquele que criou o ser humano. Nosso Deus ainda continua sendo grande, ainda continua sendo poderoso. Nosso Deus ainda continua sendo Deus. Então nós não podemos ser arrogantes nesse ponto, de querer ameaçar as pessoas e de achar que ninguém pode livrar as pessoas da nossa mão. E tem muitas vezes, se nós não vigiarmos, se as pessoas não vigiarem, elas se sentem dessa forma, porque está com o poder na mão. E não é assim que funciona, irmãos. O poder ainda continua vindo de Deus. Se Deus falar acabou, acabou. Se Ele tirou o fôlego de vida, já era. Então, em nome de Jesus, quando você for abençoado, ou quando Deus tiver algo na sua vida, ou se Deus ainda não fez, mas continua firme na presença de Deus, não seja soberbo nem arrogante, para a glória de Deus. Além de ele ser arrogante, nós vemos a ira dele. A ira dele e a soberba, ou seja, ele era um homem soberbo, irado, e era um dominador. Ele queria dominar o povo de qualquer forma, ele queria dominar as pessoas. Irmãos, em nome de Jesus, a autoridade de Deus, liderança que vem de Deus, é diferente de querer ser um dominador. Um dominador, ele chega no lugar e quer dominar tudo. Se não fazer a vontade dele, ele ameaça. Não, isso aí não é liderança de Deus, isso aí é um dominador. Agora, uma pessoa que tem a autoridade de Deus, ela respeita o próximo. Ela serve o próximo. Ela está aqui para fazer o que é certo. Ela não está aqui para, como o próprio Jesus falou para os discípulos, vocês não vão ser como gentios. Vocês não vão ter quem domine sobre vocês no sentido assim, de ser como gentios, querer dominar a pessoa, as forças, só poder. Não, vocês vão servir uns aos outros. Porque quem serve todos é o maior no reino de Deus. Aquele que quer ser o maior, sirva a todos. Então a diferença de um líder levantado por Deus, ou de uma autoridade levantada por Deus, é que ela não quer só ser servida, ela serve. Agora um dominador, ele só quer ser servido. Uma pessoa dominadora, ela só quer ser servida. E se as pessoas não fazerem a vontade dela, é ameaça. Olha o versículo 19. Quando os homens, 3 jovens não quis se prostrar, ou os 3 homens não quis se prostrar, olha o que Nabucodonosor fez. Versículo 19. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rosto ficou desfigurado de raiva. Quando alguém não quer fazer o que você quer, você fica com raiva? Seu rosto muda. Quando alguém te contraria, diz, eu não vou fazer o que você quer, você fica como? Irmão, isso aqui é para nós. As pessoas não são obrigadas a fazer tudo que a gente quer, não. E nem nós somos obrigados a fazer tudo que as pessoas querem. Então imagine se alguma pessoa ficasse obrigando a gente a fazer o que ela quer. Se a gente não quer ser obrigado, a gente não deve obrigar, irmão. A gente deve fazer voluntariamente. E diz, continuando, então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Querendo ameaçar, dominando o povo, mostrando a sua ira, a sua soberba, o seu domínio. Não, vocês vão ver então. Agora vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês não querem esse processo, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Aí continuando, deu ordem também para que algum dos homens mais fortes de seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha ardente. Eles o amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestido, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Olha a ira do rei. Olha o domínio do rei. Olha como que esse rei era dominador. Irmãos, isso aqui é muito forte. Muito forte. Uma pessoa que é levantada por Deus, ela não quer matar os seus liderados. Pelo contrário, ela cuida. Uma pessoa que tem uma autoridade de Deus, ela cuida, ela não mata.
Se Nabucodonosor gostasse daquelas pessoas que estavam servindo a ele, daquele pessoa do exército, se ele fosse um líder de verdade, ele nem arriscava a vida dos líderes que ele tinha. Nem arriscava aquele povo do exército, mas não, ele não estava nem aí para a vida daqueles que iam lançar os três. Porque a pessoa, quando ela perde o controle de si, irmão, ela pensa que está no domínio, no poder, ela perde a mentalidade. Ela perde o raciocínio lógico. Ela começa a pensar só em si, não quer saber quem vai morrer, quem vai ficar vivo, quem vai ficar bem, não, ela quer só fazer a vontade dela. Mas em nome de Jesus, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então, só resumindo, irmão, não vamos ser exaltados como o rei Nabucodonosor. Querer construir para nós, para ser... Não. Não vamos ser arrogantes como ele. Achar maior do que as pessoas, ser prepotente, desprezar as pessoas. Não. E não vamos ser irados como ele, querer ser um dominador como ele. Querer forçar as pessoas a fazer tudo, e se não fizer, as pessoas vão pagar um alto preço. Não é assim que funciona. Mas agora, ao contraste da ira de Nabucodonosor, eu vejo também a fidelidade. A fidelidade dos judeus. Teve 3 judeus. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Misael, Ananias e Azarias, seus nomes original. Esses 3 homens, quando tocaram todos os instrumentos, eles não se prostraram perante a estátua. Eles ficaram de pé. Porque na palavra de Deus, um dos mandamentos, que está em Êxodo 20, era para não se prostrar a outra imagem, não adorar. Adorar somente o Senhor, teu Deus, que tirou da terra do Egito. Então, esses 3 não se prostraram. Mostraram fidelidade a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, por mais que às vezes o inimigo quer ter domínio sobre a nossa vida, o inimigo nos ameaça, o inimigo quer fazer o mal com a nossa vida, nós temos que continuar sendo fiéis a Deus. Olha que todas as raças, línguas, povos e nações se prostraram, mas os judeus não se prostraram. Então significa que você tem que ser diferente, irmão. Nós temos que ser luz, mas todo mundo se prostrou, é a maior autoridade, não. Em nome de Jesus, a maior autoridade ainda continua sendo Deus. Continua sendo o Senhor. Então esses 3 homens foram fiéis ao Senhor. Que nós vemos no versículo 12, eles não se prostraram. Então em nome de Jesus, seja fiel a Deus. Como está a sua fidelidade a Deus? Como está a sua fidelidade ao Senhor? Você tem se prostrado a qualquer situação? Ou você tem confiado em Deus e diz, não, eu vou ser fiel a Deus. Eu vou ser fiel ao Senhor. Custe a minha vida, custe o meu emprego, custe a ele, custa aquilo, mas eu vou ser fiel a Deus. E também vemos a determinação dos 3 judeus. Porque, irmãos, nós temos que ser fiel e continuar fiel. Ou a perseverança deles. A determinação, a perseverança deles. Então, nós temos que ser fiel e continuar sendo fiéis. Porque o rei Nabucodonosor, quando esses 3 homens não se prostraram, ele chamou esses 3, falou, agora eu vou dar mais uma chance para vocês. Para vocês se prostrarem. Mas eles determinou ser fiel. Eles determinou não se prostrar, ou seja, eles perseveraram nas decisões que eles tinham tomado. Então persevere em ser fiel, determine em ser fiel, porque vale a pena ser fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E também vemos agora a prova de fogo. Crente passa pela prova, irmão, não tem essa. Crente, a única pessoa que não dá para pular a prova é nós, não tem como pular a prova não. Crente não dá para pular a prova. Alguém que vai fazer às vezes alguma prova, mas o crente não, ele tem que passar pela prova, não tem jeito. E a Bíblia fala, se passares pelo fogo, Isaías 43, eu serei contigo. Então o crente ele passa pelo fogo. O crente é provado. Às vezes, irmão, não é o fogo literal, mas às vezes o fogo da prova. Porque o barro é provado, o ouro é provado, e precisa às vezes do fogo para sair algo aprovado.
E é isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Ele prova, irmão, para nos aprovar. Eu não sei qual que é a prova de fogo que você está. Mas eu sei que Deus vai conosco na prova. E Deus, Ele não nos livra da prova, Ele nos livra na prova. Ele nos livra na prova, não da prova. Porque se Ele livrasse nós de toda a prova, nós não passávamos por nada. Mas Ele passa, Ele permite que a gente passe para Ele nos aprovar depois. Porque a prova, irmãos, é para trabalhar na nossa vida. É para trabalhar no nosso caráter. Deuteronômio capítulo 8, Deus falou assim, que deixou o povo ir para o deserto para ver o que estava no coração do povo. Para ver se o povo ia temer a Deus e aguardar os mandamentos de Deus ou não. E olha a prova desses 3 homens, irmãos. Era uma fornalha. Alguns dizem que era uma fornalha de queimar tijolos. De fazer tijolos. A fornalha já estava lá. Não foi feita uma fornalha só para jogar eles lá dentro. Então pensa, esses homens não caíram num foguinho normal não. Num fogo aquecido 7 vezes mais. 7 vezes mais. E nós vemos que eles caíram no fogo. Mas o fogo não fez nada com eles. Quando a gente é fiel a Deus, irmão, a gente pode até passar pela prova, mas depois que a gente passou pela prova, parece que a gente nem passou pela prova. Que doideira é essa que você está falando? Às vezes quando a gente está na prova, meu Deus, aí chora, aí se lamenta, aí chora, aí vai nos pés do Senhor, se lamenta, às vezes a cara fica até um pouquinho meio triste, mas depois que a prova passa, nós começamos... Esse irmão está sorrindo tanto, parece que não passou por nada. Parece que não aconteceu nada com ele. Não é porque Deus passou conosco na prova. É porque Deus estava presente conosco na prova. É porque Deus estava comigo, com você. Então a minha prova e a sua prova pode ser de fogo. Mas o Deus de fogo está conosco na prova. O Deus de fogo está conosco na prova. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vemos a fidelidade de Deus. Irmãos, quando a gente é fiel a Deus, Deus é fiel conosco. Quando a gente é fiel ao Senhor em qualquer situação, Deus é fiel conosco. Irmãos, aqui eles não tinham escolha. Era passar pelo fogo ou negar a Deus. Ou eles passavam pelo fogo ou adoravam a estátua. Eles tinham escolha nesse contexto. Mas para quem é fiel a Deus e determina ser fiel a Deus, não tem escolha. É ser fiel a Deus e pronto, e acabou. E pronto, e acabou. Ser fiel a Deus e pronto, e acabou. Mas eles escolheram, num sentido, ser fiel a Deus e passar pelo fogo. Mesmo se Deus livrasse ou não, eles falaram: rei, a sua estátua não vamos se prostrar, os seus deuses não vamos adorar. Deus livrando a gente ou não livrando. Ele tem poder para nos livrar, mas se Ele não nos livrar, fica sabendo, nós não vamos voltar atrás de Ele nenhum, nós não vamos adorar sua estátua, nem seus deuses. Olha a fidelidade desses homens. Estavam dispostos a ser fiel até a morte. Estava disposto a ser fiel a Deus em qualquer situação. Então, em nome de Jesus, eu não sei qual que é a situação que você está passando. Mas sabe o que Deus pede de nós nessa situação? Fidelidade. Fidelidade em meio às situações. Fidelidade em meio às provas. Mas pastor, mas parece que está aquecendo mais. Mas parece que cada vez que porque é assim, irmãos. Quanto mais você determina ser fiel, fazer as coisas certas, parece que as provas começam a aumentar, né? Parece que o inimigo começa a querer cutucar mais, começa a querer perseguir mais. Por quê, irmão? Se o inimigo não lutar com a gente, tem alguma coisa estranha. Porque a Bíblia diz que nós somos inimigo dele. E o inimigo está aí. Ele fica ao derredor procurando alguém que possa tragar. Mas a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então o inimigo, ele vai querer lutar contra a gente. Como já foi falado pela nossa irmã. Vai querer colocar coisas passadas, vai querer que a gente volte ao passado, vai querer colocar coisas que não é de Deus no nosso coração, na nossa mente. Ele vai lutar conosco, porque nós estamos numa guerra, irmãos. E essa guerra só acaba quando Jesus voltar.
Infelizmente, eu queria que acabasse agora, mas não tem jeito, é da hora de Deus, é no tempo de Deus. E essa guerra vai terminar quando Jesus voltar. Então, ou seja, a prova aqueceu, o fogo aqueceu, eles foram lançados, mas o quarto homem estava lá com eles. Mas o Deus de livramento estava lá com eles. Então, em nome de Jesus, você não está sozinho nessa prova, você não está sozinho nessa luta. O Deus santo e fiel está conosco para a glória de Deus. E vemos a fidelidade de Deus em livrar o povo na prova. Do versículo 4, ou 4 não, me perdoa, 24. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados. Foram lançados amarrados, saiu desamarrado. Porque quando Deus está conosco na prova, irmão, nós não fica preso. O inimigo pode até tentar nos laçar, querer colocar umas amarrações, mas está repreendido em nome de Jesus. Deus vai lá e quebra toda amarração, todo impedimento. E na prova nós não passa preso, nós passa livre. Porque a maior prisão não é física, é espiritual. E graças a Deus, Cristo nos libertou para a glória de Deus. E de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarrados lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhe, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, sem sequer queimar. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses, mas nós sabemos que era o filho de Deus. Irmãos, eu sofri já uma queimadura no braço. E dói, hein? E dói, tem a marca até hoje. Esses homens caíram na fornalha e não aconteceu nada. Aí pastor, mas por que você se queimou e eles não? Porque eu estava fazendo coisa que não devia, eles não. Criança vai querer mexer no fogo, tinha 7 anos, foi querer mexer no fogo. Mas eles não, estavam servindo a Deus. E Deus quis dar livramento para eles. Então, irmão, quando nós estamos na direção de Deus, o livramento de Deus vem sobre a nossa vida. Então aqui nós vemos a fidelidade de Deus em livrar, irmãos. Deus é fiel para te livrar. E eu creio que o Senhor está dando um livramento. Deus de livramento está aqui nessa noite para a glória de Deus. Eu não sei qual que é a ameaça, qual que é a situação que você está vivendo ou está passando, mas Deus é poderoso para te dar livramento. Aleluia. Confia nele para a glória de Deus. Então nós vemos também a fidelidade de Deus. Ou a fidelidade a Deus traz glorificação para o nome de Deus. Nós vemos aqui no versículo 28. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque. Quando Nabucodonosor fez a imagem, fez a estátua, aqueles homens não se prostraram. Não se prostraram. Havia um decreto: joga na fornalha. Decreto que ia honrar Nabucodonosor, porque ele disse: não tem nenhum Deus que pode livrar das minhas mãos. Decreto que ia honrar a Babilônia, que ia honrar Nabucodonosor. Mas depois, quando aqueles homens foi fiel, e aqueles homens permaneceu fiel, Deus deu livramento, e o nome de Deus foi glorificado, e o decreto mudou. Irmãos, a nossa fidelidade a Deus pode mudar muitas coisas. A nossa fidelidade ao Senhor pode mudar muitas coisas. Pode mudar até decreto. Irmãos, só foi 3. 3 mudou um decreto de nação. Nação, povos e línguas teve que adorar o Deus de Cedraque, Mesaque e Abdenego. Aí você fala: pastor, por que não tem mudança hoje muito no Brasil? Por que não tem mudança? Será que tem pessoas... Não estou falando que não tem nenhum fiel, não me entenda mal. Mas será que nas posições que estamos sendo fiéis a Deus? Irmão, porque imagina um crente fiel nos lugares, Deus querendo glorificar o nome. O que não pode acontecer nesse país? O
que não pode acontecer nessa nação? Irmãos, uma nação às vezes, que às vezes diz que às vezes 40% é cristão, fora os católicos, aí já diz que é 60%, e às vezes nós não vemos diferença, porque ser cristão é uma coisa, ser diferente é outra. Falar que é cristão quer dizer, porque cristão é aquele que segue a Cristo, né? Que segue o Senhor. Mas imagina esse tanto de cristão, aonde estiver fazendo a diferença. O que não pode acontecer, irmão? O que não pode acontecer? Mas muitas vezes nós temos que tomar muito cuidado. E voltar para Deus, buscar a face de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, quando eu e você é fiel a Deus, o nome do Senhor é glorificado. Seja fiel a Deus, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Seja fiel ao Senhor. Não é você que tem que mudar, irmão, é o mundo que tem que mudar. Não é nós que temos que deixar de ser fiel a Cristo, é o mundo que deve deixar de ser fiel ao diabo. Não é nós que devemos mentir, irmãos, é o mundo que deve vir para a verdade. Então é diferente, nós temos que ser diferente em nome de Jesus, querer ser fiel para a glória de Deus, querer não ser fiel para a glória de Deus. E mais uma coisa, além de trazer glorificação para Deus, Deus honra o seu nome e de quem é fiel a Ele. Onde a gente é fiel a Deus, irmão, Deus honra o nome dEle e de quem é fiel a Ele. Primeiro o nome do Senhor foi glorificado, depois o nome de Deus é honrado. E Deus também honra o nome daquele que é fiel a Ele. Porque Ele honra aquele que honra eles. Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Aonde a gente vê isso? O versículo 29. Portanto faço este decreto. Se qualquer pessoa, não importa a sua raça, nação, língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego. O nome de Deus foi honrado e o nome deles apareceu. Diz mais: sua casa transformar num monte de escombro. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Irmãos, não tem Deus como o nosso. Ele é o único Deus verdadeiro. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que criou eu. O Deus que criou você. Ele é o único Deus. Então, olha como Deus honra quem honra Ele. Os homens não iam morrer, irmãos? Mas isso aqui é muito forte isso aqui. Os homens estavam condenados à morte. A pessoa, alguém que está condenado à morte, de repente recebe honra. Nós vemos isso com Mardoqueu também, o povo judeu, né? Judeu. Então, ele estava condenado à morte. Mas pela fidelidade deles, eles foram promovidos. Foram abençoados. Então, em nome de Jesus, não precisa se corromper para ser promovido. Confie em Deus, que Deus te colocará onde Ele quiser. Confia no Senhor. José não precisou se vender para chegar até onde ele foi. Apesar dos irmãos dele vender ele, não foi ele que se vendeu. E foi governador. Daniel não precisou se corromper para chegar na posição que ele chegou. Só era abaixo do rei. Eu e você, irmão, não precisamos se corromper para chegar até onde Deus quer que a gente chegue. A gente precisa ser fiel ao Senhor. Então, versículo 30 para encerrar. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Quem ia morrer recebeu um salário maior agora. Foi promovido. Eu creio, irmão, que nessa noite não vai morrer ninguém em nome de Jesus. Eu creio que o Deus de livramento está aqui, em nome do Senhor Jesus, e aonde o diabo estava querendo tirar a vida, vai cair por terra, se a gente for fiel a Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, tá, irmão? Não vai sair daqui, o pastor falou que não ia morrer ninguém, e começar a fazer coisa errada aí. Aí eu não posso garantir, nem Deus. A gente tem que ser fiel a Ele. Ele está dando exemplo que esses homens foram fiel a Deus. Tem que ser fiel ao Senhor. Então que nós devemos ser fiel a Deus, irmão. Ser fiel ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A soberba, só resumindo, a soberba e a arrogância só leva à queda e à humilhação. Nabucodonosor ficou envergonhado. A estátua dele não valeu de nada. As mãos dele não fez nada com os 3 homens.
Quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Aí Deus fala, sou eu. O Deus que fez os céus e a terra. E ainda eu não vou só levar, eu vou entrar dentro da fornalha. Eita, glória a Deus, irmão. Oh, Deus maravilhoso. Ainda eu vou entrar dentro para você ver que eu também não queimo. Você pode jogar essa estátua aí que ela vai queimar e vai derreter. Mas eu não queimo, diz o Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. A soberba e a arrogância só leva à queda e à humilhação. Mas a fidelidade a Deus e a humildade faz com que o nome dele seja glorificado. Então, em nome de Jesus, vamos ser fiel a Deus. Deus honra quem é fiel a Ele. E que nós não sejamos soberbos, mas fiéis e humildes. Que nós não sejamos soberbos, mas fiéis e humildes. A partir de hoje, sai daqui hoje. Se você quer construir alguma coisa, faça para a glória de Deus. Você quer fazer algo, Senhor, o Senhor está nesse negócio, é para a sua glória, é para o seu louvor. Senão nós vai ser envergonhado. Vamos fazer para a glória de Deus. E eu faço uma pergunta, qual é a sua escolha hoje? Viver uma vida de soberba ou viver uma vida de fidelidade a Deus? Aí agora é você que escolhe, irmão. Eu posso escolher por mim. Como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora você e sua casa decide a quem irá servir, amém?